Oi pessoal, eu sou a Alessane Afonso e eu estou aqui hoje para conversar com você sobre desapego. Buda disse que a raiz de todo sofrimento é o apego. Será? E por quê? Porque a mágica e a beleza da vida consistem nas infinitas possibilidades, portanto nas incertezas. Porém, nós, seres humanos, temos a tendência a nos apegarmos a tudo. A gente se apega a uma pessoa, a um relacionamento, a um resultado. Muitas vezes a gente tenta manipular a maneira como as coisas acontecem porque a gente está muito focado em determinado resultado. A gente se apega ao nosso corpo, à nossa juventude. E por que isso é problemático? Porque a gente bloqueia ou interfere no fluir da vida. Vamos supor que eu, Alessane, esteja perdidamente apaixonada por uma pessoa que não tem o mesmo sentimento por mim. Ele não está interessado, mas eu insisto. Eu quero de maneira obcecada conquistar aquela pessoa, mesmo que haja 7 bilhões de indivíduos no mundo e seja muito provável que haja outras pessoas pelas quais talvez eu possa me apaixonar e ser até mais feliz do que eu seria com aquele indivíduo. Mas o meu foco está naquele ali. O que acontece? Mesmo que eu não verbalize isso, mesmo que eu tente fingir que eu esteja super confiante, a minha energia em relação àquela pessoa, muitas vezes vai ser de escassez e de desespero. Então, eu não vou conseguir atrair provavelmente essa pessoa, eu vou estar repelindo. Agora, se eu me focar em mim e der espaço para essa pessoa refletir, pensar, ter o tempo dele, me conhecer, sem estar tão focada ao resultado, talvez ele me veja com outros olhos, de repente, e se apaixone. Mas, para isso, eu tenho que realmente estar confiante e não estar apegada ao resultado. Porque quanto mais eu insisto em forçar a situação, mais esse homem vai correr léguas de mim. Por isso que, às vezes, é muito comum a gente ver relacionamentos que não dão certo e as pessoas, às vezes, ficam separadas por bastante tempo. E aí, quando a gente desapega, a pessoa volta, porque realmente desapegou. Outro exemplo é uma mulher que está tentando engravidar e não consegue. Aí ela adota uma criança e depois disso ela engravida. Até inclusive tem um episódio, uma fase no Sex and the City, em que, desculpa aí se alguém queria assistir o Sex and the City e ainda não assistiu, spoiler alerta. A Charlotte passa por isso, ela tenta por muito tempo engravidar, não consegue, então quando ela adota uma criança, depois ela fica grávida. Inclusive no Sex and the City também, então outro spoiler, tá? Se você quer assistir o Sex and the City, dá um pause e escapa esses próximos 30 segundos do vídeo. A Carrie, quando ela tá planejando o casamento dela com o Mr. Big, ela tá super focada na cerimônia de casamento, no status para a sociedade, nos convidados, de como isso está refletindo para a vida dela. Ela quer um casamento perfeito, um vestido maravilhoso, uma cerimônia imensa com 300, 500 convidados, não lembro. Mas ela se foca muito pouco, nada, basicamente, na vida de casada que ela vai ter e no que o marido dela, o futuro marido dela, o Mr. Big, tá querendo. E dá tudo errado. Depois passa um tempão e, bom, aí vocês vão ter que assistir. Então, se você pensava que o Sex and the City era um seriado bobo, agora você tem uma desculpa para assistir, porque tem muita sabedoria no Sex and the City. Eu vou contar uma história. Eu poderia contar aqui inúmeras histórias de como eu bloqueei na minha vida a energia da atração, porque eu estava muito focada no resultado, eu estava muito apegada, tá? Por exemplo, muita gente já deve ter passado por isso, ou muita gente já deve ter ouvido falar
quando você vai para uma entrevista de emprego. Quando a gente já está empregado e a gente está feliz, de certa forma, no emprego, mas quer uma coisa melhor, é mais fácil de arrumar um outro emprego do que se a gente está desempregado e está desesperado realmente procurando. Então, porque quando a gente já está empregado e está feliz, quando a gente vai para aquela entrevista, a gente está emanando a energia da confiança, de que eu tenho alguma coisa ou muitas coisas para contribuir para aquela empresa. Então, é mais provável que eu consiga a vaga do que se eu estiver desesperado realmente para conseguir. E a minha autoestima provavelmente vai estar baixa, porque eu já estou desempregada mesmo, então fica mais difícil. Também, muita gente já deve ter passado por isso, tenho certeza que vocês vão se identificar. Quando você vai a uma loja para fazer uma compra e o vendedor te pergunta, posso ajudar? Aí você diz, eu só estou olhando, se eu precisar de ajuda eu te aviso. Mas o vendedor fica ali do seu lado, meio que fazendo uma pressão psicológica. Então, você se sente pressionada e você sente a energia. De repente, aquele vendedor tem uma meta para atingir naquele dia e está muito focado no resultado, de como ele vai fazer aquela venda, porque ele tem que atingir aquela meta. Agora, não que o vendedor não possa ter uma meta, muito pelo contrário, deve estar focado em fazer uma performance legal. Mas se o vendedor estiver na energia do desespero, da escassez, mesmo que isso não seja verbalizado, você vai sentir, sabe? Ou pela linguagem corporal, você vai sentir. Agora, se for um vendedor mais empático, mais carismático, que vai te dar espaço e te disser, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Aí o vendedor dá um passo para trás e te dá espaço para escolher. Então, é mais provável que você vai fazer a compra com esse vendedor mais relaxado. Então, como eu estava dizendo, eu vou contar uma história que teve um final feliz, eu acredito. Tá? Como eu disse, eu poderia contar várias histórias em que eu tentei forçar a situação e não rolou, não aconteceu como eu estava planejando. Mas isso foi super inconsciente. Quando eu tinha mais ou menos 22, 23 anos, eu já trabalhava na área da enfermagem, eu era auxiliar de enfermagem na época, técnica de enfermagem, e que eu trabalhava na enfermagem desde os meus 18 anos, desde 1993, talvez alguns de vocês não eram nem nascidos. Quando eu tinha 22 ou 23 anos, eu tinha um sonho de viajar. Eu queria muito viajar para outros países e eu também estava pensando em mudar de profissão. Então eu pensei, vou ser comissária de bordo, perfeito, eu vou viajar e vou mudar de profissão. Então, eu fiz um curso de comissário de bordo quando eu tinha 23 anos e comecei a estudar inglês e espanhol. Eu me matriculei num curso que era faça inglês e ganhe metade do preço do curso de espanhol. Comecei a fazer os dois. E comecei a estudar, mas eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Então, tive que começar do básico mesmo. No ensino médio eu estudei espanhol, então eu não sabia nem o verbo to be em inglês. Comecei a estudar inglês, fiz o curso de comissária de bordo, só que eu sou do Rio Grande do Sul. E aí eu já tinha um filho, eu já tinha o meu filho mais velho, que eu fui mãe adolescente. Quando eu terminei o curso de comissária de bordo, eu fui para São Paulo para fazer uma entrevista, mas eu não passei no inglês. Meu inglês não era bom o suficiente. Mas quando eu fui para São Paulo, eu me toquei, eu caí na real de que eu ia ter que morar em São Paulo. E eu não teria como levar o meu filho de 4, 5 anos, mas tudo bem, para São Paulo, porque eu não teria como cuidar dele lá, eu ia estar viajando. Então, a única solução seria eu me mudar sozinha para São Paulo e deixar o meu filho com algum familiar, com a minha mãe ou com a minha avó, no Rio Grande do Sul. Era um preço muito alto. Eu não queria me separar do meu filho para ser comissária de bordo. Então, eu desisti. Só que assim, gente, desistir não significa abandonar os teus sonhos completamente e cair naquela identidade de vítima. Olha, não fiz o meu sonho, não segui o meu sonho porque eu tinha um filho. O que eu fiz? Eu continuei estudando inglês. E muita gente me questionou na época, porque naquela época não fazia muito sentido, não era como agora que valia muito a pena ter o inglês na tua profissão, qualquer que fosse, porque era uma coisa legal de ter no currículo. É agora, né? Naquela época não fazia muita diferença, ainda mais
que eu era auxiliar de enfermagem, eu não ia provavelmente nem ter como utilizar o inglês que eu estava estudando. E também não tinha o acesso para a gente estudar com YouTube e tudo que tem hoje. Então, para assistir um filme, eu tinha que realmente alugar uma fita cassete e assistir o vídeo em casa para poder estudar um pouquinho de inglês fora do meu horário de aula. Mas eu continuei, fiquei estudando inglês, não sabia o porquê, mas a minha intuição me dizia que era o meu caminho. E também eu gostava muito de estudar inglês. E eu continuei. Eventualmente as coisas melhoraram um pouco e eu acabei cursando letras. Eu fiz o vestibular, passei no Nila Salle de Canoas. Um beijo para os meus amigos, colegas e professores do Nila Salle. E fiz o curso de letras, concluí toda a graduação lá de letras com português e inglês. E durante os próximos 10 anos eu estudei inglês consistentemente. Quando eu terminei a graduação de letras, eu tive a oportunidade de viajar para Londres, que era um sonho assim inimaginável na época. Mas as coisas aconteceram na minha vida de uma maneira tão natural, tudo foi se abrindo. E eu estava preparando a minha documentação também, e tudo aconteceu assim, a oportunidade veio na hora e eu estava pronta. Deepak Chopra fala que sorte é quando preparação encontra a oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu me preparei. Quando a oportunidade surgiu, eu estava pronta, eu já falava inglês. E eu não deixei o fato de eu não ter conseguido ser comissária de bordo me vitimizar. Eu me preparei. O que aconteceu? Eu abri imensas possibilidades. É verdade que eu vim para Londres em 2007 e terminei o curso de letras e vim fazer limpar banheiro. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Mas enfim, o fato de eu ter chegado aqui já falado a língua, eventualmente me abriram outras portas e eu moro aqui há quase 13 anos, na Inglaterra, em Londres, e já viajei para vários países. Então, se eu tivesse ficado com a mente fechada, eu quero ser comissária de bordo e meu destino tem que ser esse, eu nunca teria aberto outras possibilidades. O que acontece? Eu tive que me desapegar, desistir de um sonho que era muito forte. E, na realidade, o meu destino tinha mais possibilidades. Entende? Então, para isso e tudo acontece dessa forma, sabe? A pessoa que a gente está obcecada, ela nunca vai vir ao nosso encontro enquanto a gente está obcecada. Porque a gente tem que emanar a energia da abundância e da gratidão primeiro. Então, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês, eu já dei alguns exemplos, eu poderia citar inúmeros outros exemplos do porquê que esse apego com a nossa identidade social ou com um resultado ou em alguma pessoa não funciona e causa frustração e sofrimento. Mas eu acho que você já entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Então, a minha sugestão é que se você se conecte cada vez mais com a energia divina e confie na energia do universo, esteja aberto para as possibilidades, invista sim naquilo que você quer, trabalhe para conquistar o que você deseje, mas esteja aberto para as possibilidades, que o universo é muito sábio e muito abundante. Então, seja grato e mente aberta. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo grande.